Como eu tinha prometido a vocês, essa é uma série de vídeos de derivadas de função constante, né? Então vamos lá, uma função constante, função constante é aquela função onde a f de x é igual a uma constante. O gráfico dela é uma reta que pode ser tanto em cima quanto abaixo do eixo x. Então essa função aqui ela é constante. Por isso que eu estou usando o c de constante, tá? Então o gráfico dela vai ser uma reta, no caso aqui é menos c, aqui é c. E como calcular a derivada? A derivada, né, de uma função constante, então um exemplo aqui de função constante, f de x é igual a 4. A f' de x, lembrando que a f' é sempre a derivada, vai ser igual a zero. Então, a derivada de uma função constante é igual a zero. Então, vou fazer uma série aqui de funções constantes. F de x igual a menos 2. Qual que é a sua derivada? Sua derivada é igual a zero. F de x igual a menos a 7. Qual que é a sua derivada? Sua derivada é zero. Por quê? Porque tanto 7 quanto menos 2 quanto 4 são funções constantes. Então, a derivada de uma função constante sempre vai ser zero. Então, a f' dessa função constante vai ser a f' ou y' vai ser zero, o valor de zero, tá? Então, a derivada de uma função constante é... Agora vamos lá, uma derivada de uma função polinomial. Então, função polinomial. Então, se é função polinomial, é um polinômio. Eu vou colocar aqui um polinômio na forma geral aqui, né? Só vou colocar aqui até o grau n-1 para você entender, mas aí aqui seria x ax elevado a zero. Então aqui é um b, aqui é um k, ok. A derivada de uma função polinomial, daqui é uma função polinomial, tá? Um polinômio. Então vou dar um exemplo aqui de uma função polinomial. X ao quadrado. Então, como é que eu faço? A derivada de uma função x ao quadrado, você pega esse 2 que está aqui, coloca aqui na frente e vai fazer x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, a f' de x é 2 vezes x. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse n que está aqui e colocar ele na frente. Então, a derivada de uma função polinomial, vou colocar um outro exemplo aqui, a f de x igual a x ao cubo, como exemplo, né? X ao cubo é uma função polinomial. Então, a derivada dessa função, eu pego o 3, coloco aqui na frente e boto x é igual a 3 menos 1. Então, a derivada de x é 3 igual a x, 3 menos 1 é 2. Então, está aqui. Essa é uma função polinomial, a derivada dela. Tá? Então, voltando, aqui é um polinômio, está aqui. Não importa o grau do polinômio. Quando eu derivar, eu sempre vou pegar o expoente, colocar aqui na frente e subtrair de 1 o expoente. Então, por isso que aqui era 3, ficou 3 que multiplica x elevado a 3. Continuando a derivada polinomial, né, de função polinomial. Então, eu vou escrever aqui como exemplo um polinômio completo agora, x ao quadrado mais 2x, por exemplo, né? Então, a gente já sabe que a derivada disso aqui, então, a derivada de x ao quadrado, a gente já sabe. É só botar o 2 aqui na frente e vai ficar 2 menos 1. A derivada de 2 vezes x, a gente precisa entender que eu preciso tirar o 2, já que isso aqui é um produto, e derivar o x. E a derivada de x sempre vai ser 1. Então, você tem que gravar aí que a derivada de x é sempre 1, tá?
Então, a f' de x, como é que vai ficar? Vai ficar 2, 2 menos 1 aqui em cima fica x. E 2 vezes 1 é 2. Então, a derivada de x ao quadrado mais 2x é 2x mais 2. Tá? Lembre, esse sinal de mais não alterou nada. Então, eu derivei com a regra esse e derivei com outra regra esse. Por quê? Porque a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, para você entender, então imagine uma função f de x igual a uma g de x mais uma k de x. A f' de x, que é a derivada, vai ser a derivada de g, que eu vou chamar de g', e a derivada de k, que eu vou chamar de k'. Então, a derivada da soma das funções, derivada dessa soma, é a soma das derivadas. Então, eu posso derivar uma função e colocar aqui e depois somar. E isso funciona para subtração? Funciona também. Então, eu posso botar um mais ou menos aqui. Por isso que na hora que eu derivei aqui, eu derivei essa função e essa aqui. Tá? Então, vou fazer mais um exemplo aqui. Ó. Se uma função g de x for igual a x à terceira mais 4, olha que aqui não tem x, então essa parte aqui do 4, a derivada vai ser zero. Então, g' de x, eu pego 3 e boto 3, e faço 3 menos 1, 3 menos 1, mais a derivada de 4. A derivada de 4 é zero, portanto, g' de x é 3, 3 menos 1 é 2. E a derivada de 4 foi zero, portanto, a derivada de x ao cubo mais 4 é igual a 3x ao quadrado. Note que a derivada de 4 aqui é zero, a gente já explicou em um passo anterior, ok? Outra coisa é que aqui tanto faz ser positivo ou negativo, né? Porque aqui vai ficar mais zero. Então, se eu pegar a função agora, uma nova função, que é k de x, x ao cubo menos 4, olha que a derivada vai ser a mesma. K' de x é 3x igual a 3 menos 1, e a derivada de menos 4 é quanto? É zero, né? Então, k' de x é 3x ao quadrado. Ou seja, aqui a derivada dessa função é constante, 4, e aqui é menos 4, também é constante. Portanto, as duas foram zero. Então, a derivada dessa função x ao cubo mais 4 e a derivada dessa função x ao cubo menos 4 ambas são a mesma derivada, ó, 3x ao quadrado, 3x ao quadrado. Até o próximo aí.